Sustentabilidade já não é mais uma escolha empresarial. Sustentabilidade é uma demanda, é uma exigência cada vez mais presente no mercado. Se nós queremos competir, permanecer no mercado e construir valores, nós temos que começar a atuar de forma sustentável. As empresas hoje, elas precisam responder às questões que vão além do limite da própria empresa. Questões ambientais, sociais e de governança. Elas precisam compreender que elas têm impactos, atender à legislação, administrar seus riscos, melhorar as suas relações com os trabalhadores, com os fornecedores e com toda a sociedade. Elas precisam saber administrar o uso dos seus recursos de forma mais eficiente, fazer com que todo o seu processo seja sustentável e principalmente demonstrar aquilo que ela está promovendo, o que ela está fazendo. Conhecimento em ESG está em toda parte. Hoje nós temos cursos, nós temos aulas, podcasts, nós temos várias situações falando sobre o ESG, sobre a sustentabilidade. Mas uma coisa é você falar sobre a sustentabilidade, saber sobre a sustentabilidade. Agora, daí para a prática, para a ação, para a transformação, existe uma distância imensa. Uma empresa ela pode contratar consultores para lhe dar assessoria em sustentabilidade, mas ela precisa ter alguém que assuma esse compromisso dentro da empresa. Uma vez compreendido que temos que ter uma pessoa, um líder que dê continuidade aos processos, que eu criei o CPEGAS, é uma metodologia para líderes de formação e aprimoramento de competências em líderes em ESG. Se baseia numa triangulação, que é onde ele vai trabalhar ESG, social, ambiental e governança. Temos as competências, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. O CPEGAS, ele é o caminho, o percurso que o líder vai passar. Ele é composto de 6 etapas. A primeira delas é a clareza estratégica, ou seja, conhecendo a si como líder, como pessoa, como personalidade, os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes, suas inteligências, a empresa, né, nas suas composições, na sua diversidade de lei, de produção, de estrutura, de departamentos, quais são as estratégias necessárias para ele ter um melhor desenvolvimento. Letra E, que é a estruturação de papéis. Ele vai estruturar as responsabilidades, os processos, parâmetros e critérios. Quais são os critérios das leis, do legado da empresa, da identidade da empresa, do objetivo, da meta, da missão, que ele tem que seguir, levar em conta diante de uma decisão. Depois ele faz a gestão de impacto. Como é que eu, atuando, vou ter mais impacto, mais resultados, com menor força, menor gasto e ter mais resultados? Onde é que eu posso atuar de forma mais pontual diante desse cenário, dessas conexões? E ele já vai ter seus caminhos, né? As suas referências, justamente para ter uma autonomia real. O A do CPEGAS, ele, com base em conhecimento, em todos esses indicadores, em todas essas percepções, as construções, é mais fácil de saber onde é que ele tem que ir, qual é o melhor resultado. Ele vai ter uma autonomia real, né, de estar resolvendo as decisões, porque ele já conhece a metodologia, já conhece a ele, já conhece a empresa, já tem todos os dados, tudo estruturado, organizado, para ter segurança, para ter mais agilidade na hora da tomada da decisão. E o S é a sustentação por evidência. Depois que todo o processo acontece, que é um ascendente circular, porque eu falo que sempre vamos estar passando nas mesmas bases, nas mesmas referências, mas sempre num nível acima. Ele vai estar com outra percepção, outros resultados, outras frentes. Então é nesse sentido que é sempre um nível acima. E nós vamos estar justamente pegando aqueles mesmos pontos, mas agora com outra realidade, com outro desafio, com outro enfrentamento. Todo o processo ele começa com o líder, porque as perguntas são justamente para capacitá-lo, ou melhor, para aprimorar as potencialidades, né? E aí justamente é como é que ele percebe a si, o meio ambiente, a questão social, né? Como é que ele se relaciona com o outro, como é que ele percebe esse outro, esse meio ambiente ao qual ele atua, como é que é visto por ele, porque de acordo com o que a gente percebe, a gente tem um posicionamento. Ou você pegas essa metodologia, ela sempre começa com um diagnóstico. É a partir do diagnóstico que nós vamos estabelecer os pontos nos quais nós vamos atuar. O líder, em cima do diagnóstico, ele tem uma visão sistêmica
né? Ele começa a entender essas nuances e as relações que se estabelecem aí entre o eu, o meio e o outro, que é justamente o campo da educação ambiental e da sustentabilidade, que é uma ciência híbrida que estuda essas relações. Que o processo é um processo contínuo. Não é porque ele terminou a consultoria, a instrução, que ele está pronto de uma vez. Não, é um processo contínuo, como eu disse, um ascendente em espiral. Ele vai continuar aprimorando, mas agora ele já tem todo o processo, toda a metodologia, toda a capacidade de se autoanalisar, de fazer o diferencial na sustentabilidade enquanto líder. No final, a gente tem todo um mapeamento evolutivo, onde a gente tem o início, como era a percepção e a atuação, e depois nós vamos ter toda uma comparação com essa nova percepção. O que o CEPEGAS entrega? Ele entrega um líder capacitado a reconhecer riscos, gerir conflitos, liderar com autonomia. Ele tem ganhos organizacionais, processos consistentes, menos riscos, menos usos dos recursos. Ele tem um impacto comercial, ele tem um ganho de credibilidade, ele tem consistência para comprovar isso, ele tem inovação, ele tem competitividade, ele tem a aceleração dos resultados, porque uma vez identificado onde é que ele vai estar atuando, como atuar e o que fazer, você tem uma aceleração de resultados. Bom, a realidade que a gente tem hoje é que as ferramentas, as normas, elas não mudam as empresas sozinhas. Elas precisam de líderes, elas precisam de pessoas. O fator humano é o grande fator das organizações. A sustentabilidade não precisa apenas de empresas que saibam o que fazer. Elas precisam de líderes que transformam essas empresas. Eu sou Fernanda Machado, doutora em sustentabilidade, mestre em educação ambiental, com especialização em didática e metodologia do ensino superior, turismo, desenvolvimento local e regional, com vasta experiência na pedagogia, tanto acadêmica quanto empresarial, na construção de projetos, de processos, de capacitação de pessoas. Trabalhei nesse sentido na Chevrolet, no Comper, Atacado Bate Forte, na Excel, que atendia as prefeituras do Mato Grosso do Sul. Eu sou hoje empresária da pecuária, tenho toda uma estrutura pantaneira, na qual eu desenvolvi todos os processos, sempre visando a sustentabilidade, sempre trabalhando nessa linha, treinando as pessoas nesse sentido. E o CEPEGAS vem justamente como uma realização, como a efetivação dos processos que eu acreditei e eu usei nesse percurso todo. Ou seja, sempre ouvir as pessoas, entender quais eram as fragilidades, quais eram as potencialidades, construir a melhor forma de tocar as pessoas, porque cada um tem um jeito de aprender e tem um conhecimento, uma experiência e uma forma de ser. Então, o CEPEGAS, ele reúne toda essa vasta experiência de quase 40 anos aí de prática pedagógica, metodológica, né, de criar métodos, justamente naquilo que eu percebo que nós, seres humanos, mais precisamos, de pessoas, de líderes, em prol da sustentabilidade.